para toda a igreja, amém? Confesso que Deus me escolheu mesmo para esse tema, o poder da palavra. Hoje eu serei prova que o poder do Senhor se aperfeiçoou nas minhas fraquezas. E eu digo que quando às vezes escolhemos os temas para trazer aqui para a igreja, geralmente a gente traz aquele tema que a gente se identifica. Mas Deus, Ele me incomodou muito sobre esse tema, sobre o poder da palavra, que é bênção e maldição. Porque Deus queria tratar isso comigo, em primeiro lugar. Então eu queria que a igreja entendesse que tudo que eu estou falando aqui, que eu vou falar essa noite, eu quero falar primeiro para mim. Não sou exemplo dessa palavra. Essa palavra veio como uma faca na minha carne, porque Deus tem trabalhado comigo. Porque a minha boca, ela não pode sair água doce e amarga ao mesmo tempo. Graças a Deus, eu não sou uma pessoa que sou de falar das pessoas, falar mal. Graças a Deus eu não tenho esse defeito. Mas eu tenho o defeito de, às vezes, falar palavras que às vezes vai atingir as pessoas que a gente mais ama. No ato de você educar, no ato de você querer encorajar a pessoa, mas você acaba podendo matar sonhos, matar situações que não são da vontade de Deus. Então a gente vai começar a falar poder da palavra, bênção e maldição. As palavras são poderosas para construir e para destruir. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai falar baseado na palavra de Deus. Olha só que figura, né? Em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A palavra que fala muito, o livro, são vários livros na Bíblia que eu encontrei sobre o poder da palavra, mas o que mais mexeu, que mais me tocou mesmo foi em Tiago. Eu vou pedir os irmãos para ter um pouco de paciência. Eu ia ler Tiago só de 8, capítulo 3, do verso 8 a 12. Mas eu vou ler o livro de Tiago, Carol, do 1 ao 12. Pedir para você projetar, por favor. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce.
muito forte, né? Acho que eu nem precisava falar muito, né? Mas porque o capítulo 3 de Tiago até o versos 12, ele já fala tudo. Tiago, ele mostra que todos os erros que cometemos, desde os mais graves, são os da língua. Os que falam sem parar correm mais risco dos que falam pouco. Eu sou exemplo. Quando conseguimos dominar a nossa língua, com certeza temos força para dominarmos as outras coisas. A língua, ela tem que ser refreada. Colocar freio, vou falar sobre o que o livro de Tiago, o capítulo 3 de Tiago fala. Colocar freio na boca de um animal é fazê-lo obedecer. É relativamente fácil, né? A gente coloca o freio, quando você quer ir para cá, você mexe com a rédea, você quer ir para lá, é muito fácil. Você quer frear, você puxa a rédea, é fácil, né? Mas colocar freio na nossa própria boca é difícil. Embora possível, quem consegue controlar-se nas demais coisas, até controlarmos os outros, mas temos muita dificuldade em nos controlar. Às vezes a gente tem a facilidade, né, de controlar o irmão. Olha, você está falando isso, para de falar assim. Às vezes a gente que tem o nosso ministério, e quando eu vejo alguma menina, alguma coisa falando algo que não condiz, eu falo, olha, não fala assim. Aí elas mesmas falam, nossa, como que foi de grande valia. Mas a gente tem muita dificuldade de nos controlar. Davi disse em Salmos 39:1, guardei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, quando o ímpio estiver diante de mim. Aí vamos lá. Você escolhe a bênção ou a maldição? É lógico que aqui, né, todos nós escolhemos a bênção. A bênção ou a maldição, quem escolhe sobre sua vida e sua família não é somente Deus, não. A gente sempre coloca isso, né? Eu sou abençoada por Deus, né? Mas é muita responsabilidade nossa também, né? Em Mateus 12:34, ele diz que o que a boca fala, o coração está cheio, né? Às vezes a gente tem mania de proferir palavras que não edificam. No coração da gente, quando Mateus 12:34 ele diz isso, que a boca fala, o coração está cheio, é no nosso coração que está tudo o que sentimos e o que vamos decidir falar, e tudo é selado através da boca. Tudo o que a gente fala, o selo é a boca. Tanto Moisés no Antigo Testamento como Jesus no Novo Testamento declaram que a diferença da destruição e morte, da prosperidade e vida está em nós, na nossa boca. Eu achei interessante aqui porque uma parte é estudando sobre situações que acontecem com a nossa família, dentro da nossa casa. Às vezes, nossos filhos ou nosso irmão, mãe, seja quem for o nosso próximo, eles morrem espiritualmente. E olha que interessante. Muitos pais cristãos não entendem porque seus filhos abandonam a igreja quando podem escolher seus caminhos. Eles nascem na igreja, nós damos testemunhos, né? Às vezes a gente vê até filhos de pastor mesmo, né, que se desviam. Né? Existe casos, né, de filhos de pastores, às vezes até partirem para o lado do homossexualismo. São várias situações, né? Mas a gente vai entender por quê. Eles nascem na igreja, eles participam de vários ministérios e foram bênçãos. Até que um dia, repentinamente, o que eles fazem? Eles abandonam a casa de Deus. Aí bate o desespero, a angústia e a decepção com Deus. Eles se decepcionam, mas existe um motivo para essa tomada de decisão. Eles foram envenenados. Não pelo diabo, meus irmãos, mas por nós mesmos, pelos pais,
que nós que temos nossos filhos, eles são envenenados por nós, né? Pelos filhos também que às vezes envenenam os pais. Quantos filhos que estão aqui e às vezes lutam aqui de joelho, fazem campanha de oração pelos seus pais, pela conversão dos seus pais. Mas às vezes nós envenenamos ele. Aqueles comentários que a gente faz no jantar, após os cultos, quando o pastor era criticado, o louvor frio, a igreja sem unção, a recepção morta, etc. Foram vários envenenamentos que a gente vai dando aos nossos familiares, aos nossos próximos. O diabo, ele não tem nada a ver com isso, mas nós mesmos é que envenenamos o nosso próximo. Nós vamos dando doses homeopáticas a cada domingo, a cada culto, e chegou o dia que o copo derramou. O culpado não é Deus também, de maneira alguma, pois quem não segue seus mandamentos, recebe a condenação escrita em sua palavra. É muito sério isso, né? Às vezes a gente tem jeito de, às vezes, comentar. Eu quero dar um alerta, principalmente para obreiros na igreja, pessoas que são íntimas do pastor, íntimas de reuniões de obreiro, né? Eu sei que todos que estão ali nesse corpo é de confiança do Senhor, não só do pastor, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai de alguém que caiu em pecado, mas aí você vai falar isso para dentro da sua casa, que lá precisam de pessoas lá precisam do encontro com Deus. Meus irmãos, não é todo mundo que é batizado, que toma ceia, que vai ter a salvação, não. Às vezes a gente acha que por ele já ser batizado, ele participar do hall de membros, ele está salvo. Meus irmãos, a gente tem que trabalhar isso a cada dia. Então, a gente não deve ficar com situações que a gente vai envenenando. E isso, o que acontece? Vai chegar uma época que isso vai transbordar e pode trazer essa pessoa tão querida que a gente ama tanto, afastar ela da presença do Senhor, por causa de comentários nossos que não edificam. Antes de começar falar sobre o que é maldição, eu queria falar algo para vocês, que quando a gente vai falar de Satanás, ele fica muito enfurecido, né? E hoje eu percebi isso muito na minha vida, o quanto ele estava enfurecido, mas para honra e glória do Senhor, ele não cala a minha boca, e eu estou aqui a serviço do Senhor, como esse hino que o pastor disse: ao meu Deus eu farei 1000 proezas. E eu quero falar algo para vocês. A maldição, ela começa através da boca, porque o próprio Satanás se tornou demônio. Por quê? Porque ele mesmo disse que ele seria semelhante a quem? A Deus. Ele disse que ele se assentaria em cima das nuvens. Ele se assentaria no trono de Deus. Através da boca dele, do que ele falou, ele se tornou adversário de Deus. Com isso, ele provocou uma rebelião, né? Sabemos disso, levando consigo, né, a terça parte do céu. Isso trouxe muita tristeza para Deus. Mas o que aconteceu? O Satanás, ele foi disciplinado por Deus. Deus o destituiu da glória, né? Como ele foi disciplinado, ele se tornou demônio. Ele quer que o mesmo acontece com você. O mesmo que aconteceu com Satanás, Satanás quer que aconteça isso com você. Que você seja destituído da casa do Senhor, que você seja expulso da casa do Senhor, que você pare de frequentar os cultos, que você pare de vir aqui adorar, que você venha aqui, que você faça parte do mistério do louvor. Ele tem investido na sua vida muito grande. A gente não tem noção do quanto ele tem investido nas nossas vidas, através, muitas das vezes, da nossa boca. Ele quer, do mesmo jeito que ele foi disciplinado, já que Deus o disciplinou e o destituiu da glória, ele quer usar a sua boca para te destruir, porque ele sabe que Deus é justo,
que Deus foi justo com ele. Ele queria ser que nem Deus, ele queria ser acima de Deus, ele queria ser melhor. Pela justiça de Deus, Deus os destituiu. O mesmo Deus fez a mesma coisa também, né? Deus, em relação à disciplina, Deus fez também com Adão e Eva. Uma advertência a eles, Deus deu uma advertência a eles. Não precisa nem de eu falar muito, que os irmãos sabem. Satanás, o que ele aconteceu? Ele disse para Eva, né, que não era bem assim o que Deus disse em relação ao fruto, né, daquela árvore que estava no meio do jardim, né? Ele deturpou a palavra de Deus. Ele queria dar um jeitinho no que Deus já tinha ordenado para Adão e Eva. Aí, Satanás, o que ele fez? Ele usou a boca da serpente. Depois ele usou quem? A boca de quem? De Eva. E aí depois ficou muito fácil, né? Ele usou a boca de Adão. Depois, né? Que a gente já sabe o que aconteceu. Depois veio Caim, né? Caim também, né? Com a palavra, né? Ele enganou Abel, né? Levando Abel para o campo, né? Porque ele tinha inveja de Abel. E aí, o que aconteceu com a primeira família? Ela foi destruída. Deus disciplinou Adão, Eva e Caim. Por isso o inimigo sabe que usando a sua boca, ele pode te destruir. A gente vai falar aqui, né, que de Gênesis e Apocalipse podemos observar como Satanás usou a boca de pessoas. Acabei de falar, né, a serpente com Adão e Eva. Sansão e Dalila, Carol, Juízes 16 a 17, né? E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-a, sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os homens. Estudando a palavra, a gente percebe que Sansão, ele teve várias situações com Dalila, né? Dela tentar seduzir, várias coisas. Mas uma coisa, a palavra de Deus fala que ele, pela palavra dela, ele não conseguiu resistir. De tanto ela ficar, me conte o seu segredo, me conte, fala, a boca dela, querendo descobrir o que ele tinha. O que aconteceu? Ele foi e contou todo o seu segredo. A figueira também que não tinha frutos. Mateus 11, 13 a 14. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Coloca para mim o 20 e o 23 também, Carol. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jó, né? A palavra de Jó também, o livro de Jó também, a gente sabe o quanto Jó sofreu, né? O quanto Jó foi provado. Mas tem um versículo que fala que talvez Jó, ele sempre fala, Jó falava que o mais que ele temia lhe sobreveio. Essa palavra eu não consegui, estava ali. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Eu vou falar para vocês algo. Eu não sei se vocês têm receio ou medo de alguma coisa. E se esse medo, esse receio, a gente ficar pronunciando com a nossa boca? Eu falo muito isso lá em casa e eu parei de falar. Eu sempre falo, o inimigo, ele usa minha língua porque ele sabe que eu sou fraca na língua.
Porque ele não me usa nas outras coisas, porque ele sabe que eu sou forte. Eu entreguei de bandeja para ele o meu ponto fraco. Mas hoje eu aprendi que era meu ponto fraco e não é mais o meu ponto fraco. E que em Cristo Jesus eu sou mais forte. Então, a gente tem que entender que tudo que aconteceu com Jó, eu imagino talvez que ele chegasse para sua esposa e falasse assim: a gente está tão bem, graças a Deus, como Deus tem nos abençoado, né? Mas eu tenho tanto medo da gente ficar pobre. Você imagina assim dele falar isso? Nossa, eu tenho tanto medo de vir faltar alguma coisa para os nossos filhos. Nossa, eu tenho tanto medo da minha saúde, né? De acontecer alguma coisa comigo, de eu morrer. Já imagina ficar aí meus filhos, né? De eu ficar enfermo. Eu imagino, irmãos, é o que eu imagino, não estou falando heresia, mas pelo que a palavra do Senhor diz, que o que mais ele temia lhe sobreveio, eu imagino que é exatamente, ele temia tudo o que aconteceu. Ficar sem os filhos, ficar sem os bens materiais e sem a sua saúde também. Jesus, ele vem a este mundo, né? O verbo, a palavra, e habitou entre nós. E Satanás vem com a mesma conversinha para quem? Para Jesus. Ali temos também o exemplo de Jesus, né? Jesus foi tentado. E o que ele disse para Jesus? Me adore, né? Me adore, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava em jejum e ele ficou tentando Jesus. Dê ordem aos teus anjos para te guardar. Mas o que aconteceu? Jesus, ele não é igual a gente. Glória a Deus por isso. Ele foi forte para resistir a Satanás. Então, quando ele veio para Jesus, o que Jesus respondeu para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Jesus, ele não aceitou as conversinhas de Satanás. Ele não é igual a gente, que às vezes a gente cai, né, nas conversas, né, nas situações. Isso mesmo, nas propostas dele. O inimigo, a maldição é o inimigo usar a sua boca. Eu queria que os irmãos guardassem isso. O que pode ser maldição? A gente amaldiçoar. É o inimigo usar a nossa boca. A porta aberta para Satanás usar e destruir uma vida pode ser através da boca. O inimigo, ele tem acesso a uma pessoa porque ele não tem vigilância à palavra. Ele não controla os lábios. Quando dizemos que quando a gente pega e fala assim: a minha profissão não presta, o meu casamento está numa situação difícil, e minha situação com a minha mãe, nossa, minha mãe pega no meu pé demais, né? A gente está falando sempre isso, a gente já está amaldiçoando isso, né? Então, uma coisa também que eu aprendi estudando, a gente vê muita gente falando a palavra desgraça. Na hora que eu vi o significado dessa palavra, às vezes, eu, graças a Deus, eu não tenho o hábito de falar ela. Mas, às vezes, a gente ouve as pessoas falando: essa desgraça, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando que ele viajou não sei se foi para os Estados Unidos, foi para Miami. Aí ele chegou lá e alguém de lá de Miami, que era um brasileiro, viu o sotaque dele, né? O idioma dele lá, e falou assim: você é brasileiro? Eu falei: sou. Como vai aquela desgraça de país? Aí ele falou assim, aí ele ficou quieto. Ele não respondeu. Ele falou assim: porque eu saí do Brasil, né? Aquela desgraça daquele país. Eu fui para a desgraça dos Estados Unidos e eu agora estou na desgraça de Miami. Aí o que o pastor falou para ele? Ele falou assim: meu irmão, o país é uma bênção, os Estados Unidos é uma bênção, mas você precisa cuidar da sua língua. Porque o problema não é no país, o problema era nele. Nenhum lugar ele estava satisfeito. A palavra desgraça, ela nunca pode ser dita por nós cristãos. E quando a gente ouvir pessoas falando dela também, que não sejam nossos cristãos, mas que sejam pessoas do nosso cotidiano, vamos ensinar para eles que desgraça significa sem o favor de Deus e com a ação de Satanás na vida. Sem o favor de Deus e com a ação de Satanás na vida significa a palavra desgraça. Aí tem uma relação de palavras. Se eu estiver indo muito rápido, meus irmãos, vocês podem me interromper e ir devagar.
Eu peguei isso aí, foram frases que eu mesma, a gente acaba vendo, ouvindo, né? Palavras que dizemos e que amaldiçoam. A gente chegar e falar, mas o dinheiro não dá para nada. É uma palavra que a gente já está amaldiçoando. Meu filho tem um coração duro e não se converte. Minha mãe não se converte porque ela tem um coração duro. Eu mesmo já falo isso da minha mãe, sabe? Que eu vejo que a minha mãe não trabalha na obra, não tem muito prazer de estar na casa de Deus. E eu mesmo já falei isso dela. Minha mãe tem um coração duro, por isso que ela não vem. Eu não falarei mais isso. Eu digo assim, em nome de Jesus, porque Deus trabalha isso com a gente. E quando a gente fala que as crianças só nos causam problemas, olha, aquele dia que a gente está todo atrapalhado, tudo atrasado, almoço, atividade, e a gente fala assim, essas crianças só nos causam problemas. E olha o que a gente está fazendo, amaldiçoando nossos filhos. E essa palavra que todo mundo conhece, os adolescentes que são aborrecentes. Quando vai casar, né? Tem Nayara e se enforcam. Não, em nome de Jesus, né? É casamento do Senhor. Então a gente não deve falar, fulano vai se enforcar, né, Alexandre? Você um dia também, isso não, tá? É verdade, amém. E isso é minha palavra. Eu botei uma frase minha. Eu vou acabar infartando de tantos problemas, ou vou ter uma doença qualquer. Eu falo isso muito. Às vezes, quando eu tô, muito atarefada, e eu falo assim, gente, eu vou acabar tendo um troço, que eu não tô aguentando. E realmente, o coração palpita. Parece que você tá com pressão alta ou com pressão baixa. Eu nunca sei o que eu tô. E vem e você não respira direito. E realmente, a gente tá se amaldiçoando, né, Patrícia? A gente tá dando essas dicas tudo pro diabo trabalhar na nossa vida. A gente tá dando segredo para ele. Eu achei uma passagem muito interessante, né? A gente está falando só de coisas ruins, mas vamos começar a falar de coisas boas também. Como se quebra uma maldição? Pedro nega Jesus, né? Não precisa colocar, João Vitor, porque ele negou Jesus 3 vezes em versículos diferentes. Mas Jesus chegou para Pedro, né? E as pessoas que estavam perseguindo Jesus chegou para Pedro e Pedro ficou negando Jesus, né? E as pessoas perguntavam assim: ah, você conhece ele? Ele falou: não conheço Jesus. Ah, mas você anda com ele? E ele ia negando Jesus o tempo todo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas o que eu achei mais lindo estudando é que Jesus queria Pedro. E aí o que Deus faz? Deus, ele se encontra com Pedro e ele monta um cenário igual ao que Pedro nega Jesus. Essa palavra cenário fui eu que criei, irmãos. Porque quando eu li, eu falei assim, gente, Deus é maravilhoso. Então, o que aconteceu? Jesus quebrou essa maldição. Em João 21, do 14 ao 17. Pode projetar. João 21, 14 ao 17. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Preste atenção que quando Pedro negou Jesus, foi no capítulo 18. E quando Jesus chegou para Pedro, foi no capítulo 21, depois. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O que a gente entende por isso aqui? Que eu falei que Jesus montou um outro cenário. Pedro negou Jesus. Só que Deus tinha algo muito grande com Pedro. Deus já sabia do potencial de Pedro. Então Deus quis desfazer tudo o que Pedro fez. Então, qual foi? O que Deus disse? Apacenta minhas ovelhas. Como se diz, Pedro, o seu ministério é cuidar das minhas ovelhas. Isso eu vou dizer para vocês. Não estou finalizando, tá um pouquinho longe ainda, mas eu só queria dizer para vocês isso.
se nós mesmos nos amaldiçoamos, ou se amaldiçoamos o nosso próximo, o nosso querido, a gente pode desfazer isso. A gente não precisa vir aqui para um culto de cura e libertação. Ai, pastor, desfaz isso na minha vida. Não, gente, a gente de joelho, a gente pode muito bem. Senhor, eu disse isso. Senhor, a partir de hoje, eu declaro vitória na vida dos meus filhos, obediência na vida dos meus filhos, vitória no meu relacionamento, vitória no meu ministério. Senhor, meu ministério não é falido, meu ministério não está com problema, Senhor. Então, meus amados, esse é o jeito de você quebrar as maldições. Se o inimigo utilizou sua boca contra a sua profissão, contra seu casamento, contra seus projetos, sua saúde, reverta esse quadro agora. Tire a amargura da sua vida, pede a Deus para trazer lembranças, tudo aquilo que você mesmo te amaldiçoou. Pede a Deus, que às vezes a gente não lembra o que a gente falou lá atrás, né? Outro dia, a Thaís, ela tem uma tia, que é uma pessoa que reclama de tudo. Ela reclama demais das coisas, se chora, ela reclama, se faz sol, reclama. Ela já acorda desanimada, ela está sempre cansada, nada está bom para ela. E às vezes eu vejo a Thaís um pouco desanimada. Aí eu viro e falo, você está igual a fulana, toma atitude. Aí ela me tocou muito. Ela falou assim, mãe, como você vai me abençoar se você está me amaldiçoando? Porque a gente sabe que é uma pessoa que tem problemas, mas problemas espirituais, está envolvida com uma cura, com um monte de situações. Então eu não posso nunca comparar a minha filha, que trabalha na obra do Senhor, com uma pessoa que não está em comunhão com o Senhor. A minha filha, que é luz, eu não posso comparar ela com trevas, porque eu estou amaldiçoando ela. Eu aprendi a lição, tá? O que é bênção? Abençoar é uma palavra hebraica que diz conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, sucesso e muitos frutos e multiplicações. Quando você abençoa, Deus age. Quando você abençoa, Deus, volta uma vírgula ali. Quando você abençoa, Deus age. Quando você amaldiçoa, o diabo age. Muito importante. Você abençoou alguém, Deus está agindo. Você amaldiçoou, você está dando a chave para o diabo trabalhar, abrir aquela situação e ele trabalhar ali. A boca é fonte de vida. Olha que coisa interessante também. A boca é um canal para sermos cheios do Espírito Santo. Até para sermos cheios do Espírito Santo, a boca pode ser um canal para isso. Em Efésios 5, 18 a 19 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha como que a gente pode ser cheio do Espírito Santo com a nossa boca, né? Dando sempre graças a Deus por tudo, né? Sendo sempre grato, né? Até ontem, no domingo, quando o irmão Jair veio me pedir a palavra, ele falou sobre, era para falar sobre promessas, né? E eu creio muito que a graça do Senhor me basta, né? Eu sei que tem promessas de Deus na minha vida. Aí quando ele me falou, eu sempre falo isso para mim mesmo. Então eu falo, a graça do Senhor me basta. Então eu dou sempre graças a Deus, apesar dos meus defeitos, da minha língua. Mas quando a gente faz isso, a gente vê que Deus começa a usar a nossa vida. A boca é fonte de vida. Que as nossas palavras sejam para edificar. Vou falar também exemplos de que a palavra do crente deve ser positiva e abençoadora. Eu já coloquei a referência bíblica aqui para a gente não perder muito tempo. É palavra pura e boa, em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Palavra de fé. Quando
coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido tem seguido. Palavra humilde. Olha como que já foi falado sobre esse tema aqui, né? Humildade, né? Mas olha como que às vezes a gente vê, né? E às vezes até na obra do Senhor mesmo. Eu vou assim, é algo que eu falo, quando eu falo que eu sou dessa igreja aqui, e que as pessoas falam assim, a igreja do pastor Joel, né? E o que eu ouço muito falar é que o pastor Joel é humilde. Eu creio que o número de membros que a gente tem aqui, parte se dá essa humildade desse homem, porque Deus honra ele. É um pastor que ele gosta de estar, né, em certos estados, a gente vê que ele se sente melhor no povo humilde, porque ele é um homem humilde, não por situações financeiras, nada disso, ele é humilde do seu coração, entendeu? Então, pastor Joel, sobre mim é exemplo de humildade, né? Porque poderia, a gente vê que existem pastores aí que não tem nem 10% do que o senhor tem, né? E eles ficam se vangloriando. E isso, graças a Deus, a gente tem aqui na casa de Deus. Porque aí vamos falar da palavra humilde, né? Segundo da Pedro 2,18. Porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne, engordam com dissoluções aquele que mal estão escapando aos que vivem no erro. Olha que versículo forte. A palavra de poder, Hebreus 1,13. Sendo ele resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Palavras sem malícias, 3 João 10. Pelo que eu sei, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazer e ainda o exclui da igreja. Vê se você passa para mim, meu pai. Palavra de verdade, 2 Coríntios 6,7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Né? Eu não entendi muito bem esse versículo, e eu fui lá e botei um resumo aqui, para falando que não recebais a graça de Deus em vão. Né? O capítulo 6 de Coríntios ali, ele está falando sobre isso, que eu não tinha entendido, por isso que eu coloquei esse resumo aqui para vocês. Que é sobre a graça de Deus que a gente não pode receber em vão. É na palavra da verdade. Palavra de vida, Filipenses 2,16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Outra coisa que eu achei muito interessante, né? O homem dominador. Deus deu poder ao homem de domar a natureza e aos animais. Todos conseguem ser domados pelo homem, mas esse homem dominador não consegue dominar-se. Só Deus tem poder, né? Só Deus pode dominar a língua de qualquer homem e ainda mais colocá-la totalmente ao seu. A gente vê que o homem, ele é cheio de capacidades, né? Ele inventa tudo, ele já foi à lua, cura para câncer, cura para AIDS, cura para um monte de coisa. Ele acha que tem o domínio das coisas em suas mãos, mas aí mostra que só Deus tem o poder para dominá-lo. Eu não consigo me dominar se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia de Deus. Quer ver seus dias bons? Em 1 Pedro 3,10 diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Né? Biblicamente, a felicidade passa pela língua. Pelo que a gente vai estudando isso aqui, a gente vai vendo que para a gente ter felicidade, ela passa pela língua. Ser feliz é ter uma vida boa, cheia de bênçãos e promessas divinas. Depende unicamente
controlar a língua, começar a lançar semente de bênçãos e colher frutos maravilhosos. Quem decide é você. Meus irmãos, agora eu queria assim, só deixar algo assim, foi resumido no final, né, que eu queria deixar para vocês. Que a partir desse estudo bíblico, né, eu espero que quando a gente pegar a nossa Bíblia, quando a gente pegar para a gente falar de Deus, que a gente possa enxergar de uma forma que nós estamos, que vemos Satanás, que ele tem prazer de usar a nossa boca. E sempre é preciso que o Espírito Santo nos dê a graça de entendermos isso. Deus propõe a vida e o bem, a morte e o mal, e Deus diz para escolhermos a bênção e rejeitarmos a maldição. Isso que eu queria deixar para os irmãos. Sempre quando a gente passar por situações, é para a gente saber que Satanás ele tem prazer de usar a nossa boca para amaldiçoar o nosso próximo. E Deus, ele vai agir a partir do momento que nós abençoamos o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso pastor. É a partir disso é que Deus vai agir. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Então eu fico por aqui. Desde já eu queria agradecer muito a Deus em primeiro lugar, porque como eu disse, eu tinha certeza que tudo aqui ia ser por Ele, né? Que por mim mesma eu não tinha nenhuma capacidade de entregar isso, mas é o recado que Ele me deu e Ele me cobrou para trazer isso para a igreja. Foi cobrado de mim que eu trouxesse isso para a igreja, porque do mesmo jeito que eu erro, que eu pego, pode ter alguns irmãos que também estão em falha como eu. Amém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta.